Bom, então, muito boa noite. Hoje, dia 15 de novembro de 2023, estamos na Egrégora Gratitude, mais uma vez, recebendo aqui amigos interessados em fazer o bem. Nós vamos iniciar a nossa noite com a costumeira vibração de amor e de cura. Hoje, quem vai fazer a vibração é a Inês Ferreira. E logo após receberemos o Edu Nuzzi, um escritor que vai estar se apresentando e que vai falar sobre o seu mais recente livro Símbolo Secreto. Então, Inês, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A palavra é toda tua. Bom, boa noite a todos. O Renato já me apresentou, Inês Gonçalves Ferreira, e me sinto muito honrada em estar aqui com vocês hoje, conduzindo essas vibrações para os nossos irmãos que encontram alguma comorbidade, né? Que a gente possa estar aí juntos, né? A união de amigos com um propósito, que a gente nesse momento possa estar lembrando do nosso melhor. Então, eu peço que procure uma posição bem confortável, relaxada, para que a gente possa entrar em sintonia com o divino que habita dentro e fora de nós. E acredito que esses pontos tiveram uma relação, com certeza. Mas eu sabia que, no fundo, tinha alguma coisa a mais, sabe? Tinha alguma questão relacionada à espiritualidade também. E aí eu comecei a ir atrás disso mais uma vez, tá, desse lado. E o que aconteceu foi que, quando eu comecei a mergulhar de cabeça, muitas surpresas começaram a surgir na minha vida. E uma delas foi a poesia. Poesia não era algo que eu escrevia, nem que eu consumia. Nunca fui um leitor de poesia. Eu era mais novo, né, lá atrás. Mesmo quando eu estudava assuntos espiritualistas e filosóficos, eu não tinha muito costume de ler poesia, não. A foi que, no momento que eu comecei a me envolver nas questões espirituais, e aí em várias vertentes, eu sou uma pessoa bem eclética, né? Então, eu gosto de conhecer coisas diferentes. Então, tanto linhas mais ocidentais, espiritismo, banda, um pouquinho conheci, mas tem questões mais orientais. Eu tenho uma grande afinidade com umas tradições mais legais. E foi nesse processo, né? Fui mergulhando e foi dito e feito. A partir do momento que comecei realmente a mergulhar, com apenas a discussão, foi a falar, ela foi transmudada, digamos assim. E aí voltou a música novamente, veio a poesia, primeiro, uma poesia começou a surgir, foi uma coisa bastante espontânea. Eu lembro que eu estava começando a ter vontade de escrever. Eu falei assim, escrever o quê? Não gosto disso, não sei fazer isso, né? E aí, passou alguns meses. Eu lembro um dia, quando eu dormi durante a noite, eu acordei. E aí, sabe aquele momento que a gente acorda e a gente tá, não lembra direito do que a gente sonhou, o que aconteceu, mas a gente tá com um monte de ideias na cabeça. E foi um momento que eu falei assim, não sei escrever. E aí eu comecei a escrever alguma coisa. E surgiu algumas coisas, né? Não só profissional, longe disso, sou um poeta, né? Mas eu tinha que trazer um pouco mais da abertura para que isso pudesse florescer, né? E aí, eu fui pensando, céu na vida. Eu escrevi um pouco lá no livro, e aí eu escrevi uma coisa, eu já tinha feito, enfim, eu entrei no livro, foi um recebimento, assim, do nosso método de existe então ser discriminante, sempre como pessoa de como eu tinha estava tida como eu para ter que esse tipo de eu não tinha esse mundo eu nem disse também isso foi na primeira religião esse secreto vem do início da nossa eu acho que isso veio quando eu vim experimental você consegue perceber pela poesia que você consumir poesia e lá e isso sempre veio ligado mais a referências espiritualistas dos poetas éticos, né? Gosto muito de estudar, como eu disse, algumas tradições orientais. Eu comecei a perceber que muitas das tradições, algumas histórias, elas não ligaram a partir de poesia. Isso é muito engraçado. Se a gente for lá na Grécia, ali, a Odisseia, eles não têm só de outras também, mas a Odisseia, por exemplo, ela é só base da história, fosse cidadãos e dança. Em Roma tinha a Eneida, a Dicomédia de Dante foi a que solidificou em Guarani, que antes, na verdade, os grandes tratados eram escritos praticamente. Eles vieram meio para o italiano, entrando mais atrás, e aí, sobre a gente passava também. Em Portugal, a gente tem os Lusíadas, e no Oriente, muitas das tradições são, todos os textos clássicos, na verdade, foram escritos em forma poética, né? Na Índia, nossa senhora, a Índia é um mundo, um universo único, eu diria, né? Não conheço tanto assim, mas eu fiquei sabendo outro dia de que existe uma lenda de um personagem chamado Vyasa, que foi um grande poeta, e foi quem consolidou muitas das histórias e muitas das filosofias lá na Índia, de algumas tradições específicas. E ele escreveu, se a gente fosse fazer a comparação, ao que seria mais ou menos 18 Odisseias de Homero. Então, aqui no Ocidente, a gente toma a Odisseia e a Ilíada como grandes tratados, estão realmente, né?
Mas lá na Índia tem umas coisas que são, às vezes, inacreditáveis, sabe? E dizem que foi uma pessoa só. Talvez a gente sabe que nessas tradições, às vezes eles falam que é uma pessoa só, mas às vezes é um conjunto de seres que foram, na verdade, ao longo de vários séculos, né? Mas a tradição aponta pelo menos para Vyasa. Na China também, o Tao Te Ching, ele é escrito em chinês e é escrito de uma maneira poética também, em forma de poesia, né? O Então, Bhagavad todas Gita também, né? o Bhagavad Gita também, sim, o Ramayana, o Mahabharata, o Bhagavad Gita ele faz parte de um épico maior ainda, né, que se chama Mahatma, Mahabharata. né? E todos eles eram escritos em poesia, usando aí na Índia, no caso, em sânscrito, mas uma métrica específica, tinha todo um conjunto de regras que eles seguiriam para escrever sobre esses tratados, né? Eu diria até que, eu não sou um grande conhecedor, mas diria até que a nossa tradição cristã, né, vindo do judaísmo, do cristianismo e até do islamismo, muitos desses tratados são bastante poéticos, né, se a gente for ver. Eles falam de uma maneira muito poética, né? Porque eu acredito, pelo menos, que a poesia ela tem esse poder de a gente conseguir traduzir aquilo que é intraduzível. A poesia ela trabalha com linguagem simbólica, né? Então a gente tem essa capacidade de tentar falar sobre aquilo que é difícil da gente falar, né? Que as nossas línguas elas são às vezes um pouco limitadas, né? Eu vi aqui que tem alguém com É, a mão é, levantada, Beth? Beth, por favor. Ah, é o Paulo que quer falar? Fala, Paulinho. Seu microfone fechado, Paulo. Há um mês atrás, eu tive a oportunidade de estar lá em Dubai, né? Lá tem um círculo, assim, tipo de um caracol, imenso lá. E tem os dizeres lá, falam que tudo aquilo que está escrito lá é poesia. Você precisa ver que coisa linda que é lá. Então, Museu do Futuro, tio. Mas é coisa Ah, muito linda. Eu não sei, falaram que tudo que está escrito lá é poesia. Eu acho que é uma coisa assim que, independente do espaço que eles utilizam lá, eu acho uma coisa muito interessante. E como você disse logo no início, e você trabalhava com musicoterapia, né? Eu faço parte de uma entidade que tem hoje 69 assistidos. E a gente faz alguns eventos lá, e toda festa assim, que reúne público, eles fazem uma apresentação. Eles são meio deficientes intelectuais, né? E você precisa ver a alegria deles quando eles acabam o evento. Eles cantam, tocam, aquilo ali é muito emocionante. Então, eu acho que a musicoterapia ajuda muito. Não só para quem participa, como no caso eles, que eles são meio deficientes, mas também para quem está vendo, para sentir o amor das pessoas que estão lá presentes. É só um depoimento que eu queria fazer. é muito bonito. E esse tipo de história é muito inspiradora, né? Eu falei aqui um pouco mais sobre a poesia, mas eu tenho também estudado um pouco sobre essa questão da musicoterapia. E a música tem um potencial muito forte, né? Eu estava vendo outro dia que existe um projeto, eu não lembro de qual país, de onde ele veio. Foi algum país aqui da América Latina próximo aqui ao Brasil. Não me lembro agora. Eles tinham um projeto que eles ensinavam música clássica para crianças da periferia. Aqui no Brasil existem vários também, né? Mas eu me lembro desse em específico. E aí eu me lembro de que existe um grande regente, um grande maestro, que agora eu também não me lembro do nome, depois eu posso pesquisar, que ele acabou se tornando um dos maestros mais famosos do mundo, porque ele compõe sinfonias que são lindíssimas e emocionam as pessoas. E ele veio a partir de um projeto desse, de crianças que não tinham oportunidade. Ele teve uma primeira oportunidade de ter contato com a música, e aí começou a expandir esse programa, e depois ele começou a ser convidado nos Estados Unidos para trazer esse programa para outros países, porque aquilo tinha um impacto tão grande na formação psicomotora ao decorrer do crescimento das crianças, né? E até também, estou lendo agora que existe um ramo dentro da neurociência que estuda especificamente sobre as artes, como as artes podem ajudar em casos, ah, em casos de pessoas com autismo,
de pessoas com transtornos psíquicos, de esquizofrenia. E existem muitos estudos que estão começando a surgir nesse sentido também, né? A gente entendeu o impacto que as artes têm, como a gente pode usar essa ferramenta, que eu acredito pessoalmente que muitos desses conhecimentos já existiram ao longo da história, a gente só meio que esqueceu alguns deles, sabe? Então, a gente está meio que, eu acredito, né? Que a gente está meio que resgatando alguns desses conhecimentos e, claro, também ampliando e estendendo, né? Essas linhas de pesquisa. A ciência tem um papel muito importante nisso. Ô, Edu, Então, o Ser Unidade também era de poesia. E Isso. você explicou para nós, né, que você ali juntou, integrou, né, a unidade ao ser. E o símbolo secreto? Parece o nome de um livro de filosofia, mas também remete a um livro de ficção, né? O que te inspirou esse nome? O que foi a construção desse livro? O símbolo secreto, normalmente eu não falo muito sobre o título dele, porque eu ainda considero que ele é um experimento. Eu pretendo mais para frente lançar uma nova edição que vai ser um pouco mais completa, vai ter mais textos, mas também um pouco mais de explicações, porque eu acho que ele ainda está amadurecendo. Eu ainda estou amadurecendo, né, nesse sentido. Mas se eu fosse dizer hoje o que isso representa, o símbolo secreto, eu diria que toda a nossa trajetória de buscar conhecer a nós mesmos, de buscar aquilo que é mais sublime dentro de nós, é um processo que ele acontece já desde sempre, né? Então, desde sempre a gente pega esses clássicos, aí agora resgatando, né, o que a gente falou agora há pouco dos clássicos aí das grandes tradições, seja do hinduísmo, do taoísmo na China, do sufismo na Pérsia, ou mesmo aqui no Ocidente, muitas dessas tradições eles contavam histórias. E essas histórias elas simbolizavam um processo de descoberta interior, né? É um processo que é interno. Por exemplo, dizem que o Bhagavad Gita, ele é uma guerra, né? Para quem não conhece o Bhagavad Gita, ele fala sobre uma guerra. É uma guerra em que de um lado existiam os Kauravas e do outro lado os Pandavas, na Índia. E aí existe o personagem principal, que é Arjuna, e Arjuna, ele tá no meio ali. E ele olha para os dois lados, ele fala assim, olha, tem parentes meus dos dois lados, eu convivo com essas pessoas dos dois já desde a minha vida inteira. E esses dois lados estão travando uma guerra por conta de um domínio de território, né? E aí ele fala assim, olha, não quero me meter nisso não tem a ver com isso não. E aí o que acontece é que Krishna, que é uma divindade dentro do hinduísmo, né? Krishna tem a mesma raiz de Cristo, por exemplo. Krishna e Cristo têm a mesma raiz etimológica, na verdade. E aí Krishna aparece para ele e fala assim, olha, não, o seu dever aqui é fazer, você precisa lutar nessa luta. Você tem um dever aqui a cumprir. E aí Krishna passa todo o livro explicando para ele por que ele precisa fazer aquilo, né? Quais são as consequências e tudo mais. E a gente olha isso de uma maneira completamente pragmática e ao pé da letra, é uma coisa bastante estranha, né? Então tá falando que Krishna está incitando a guerra, está incitando a luta. Só que essas traduções dizem que, na verdade, essa é uma guerra interior, não é uma guerra exterior. Tanto que um dos preceitos do yoga na Índia é o ahimsa, que é a não violência, né? Então, o primeiro preceito é a não violência. Então, não faria sentido ele estar dizendo que é estimular uma guerra externa, né? Então, eles dizem que é uma guerra interna. Os Pandavas representam aquilo que é de mais sublime dentro do ser humano. E os Kauravas, aquilo que é mais grosseiro. Então, representam os vícios, aquilo que é inferior, né? E que deve ser superado. Que existe como obstáculo para ser superado porque a gente alcança aquilo que é eterno dentro de nós. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque todas essas traduções, então, de uma forma ou de outra, falam um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa jornada interna, da gente olhar para dentro, a gente lidar com as nossas sombras, a gente lidar com a nossa personalidade, a gente lidar com nós mesmos, para que a gente possa transcender aquilo, encontrar aquilo que é de mais sublime dentro de nós. E esse símbolo secreto, ele fala um pouco sobre isso. É como se esse símbolo secreto fosse justamente aquilo que é de mais sublime, esse segredo que está guardado dentro dos nossos próprios corações, sabe? Dentro de todos os nossos corações.
É como se existisse um enigma que precisa ser decifrado por nós mesmos. Então, a gente precisa trilhar esse caminho de olhar para dentro, de confrontar tudo aquilo que está dentro de nós e que a gente consiga encontrar, dentro dessa caminhada, o caminho, como diziam os taoístas, né? O tal. Então, o caminho rumo àquilo que é mais transcendente dentro de nós. Então, tem um pouco a ver com isso, mas eu ainda pretendo. É algo que eu ainda também ainda estou descobrindo, para falar a verdade, né? Então, eu diria que esse livro é um lembrete. Tudo que eu escrevo é um lembrete para mim mesmo. Muitas vezes acontece de eu estar passando por uma situação na vida e às vezes tem uma situação de uma dificuldade, de uma dúvida, de alguma encruzilhada na vida, né? E aí me vem na cabeça, olha, dá uma olhada naquele texto que você escreveu. E aí eu olho e falo assim, meu Deus do céu. Aí era exatamente aquilo que eu precisava ouvir para conseguir entender um pouco mais sobre a situação. Então, eu considero que, na verdade, estou também trilhando essa jornada ainda, sabe? Não alcancei ainda o rumo final, mas seria um pouco sobre isso, né? Perfeito. Obrigado. Você está com ele perto de você? Sim, sim, tá aqui do lado. Você podia escolher uma dessas poesias para ler para nós. Sim, deixa eu dar uma olhadinha. Ah, já sei. Então, eu vou ler um texto que se chama Centelha Centenária, que diz: A semente não teve pressa, pois sua promessa foi pregressa a germinar. Não se perdeu em ilusões, pois difíceis condições encontrou à frente, na nascente em que brotou. Enraizou toda uma vida para sustentar a sua subida e ligar ao céu o ilhéu que a concebeu. Seu esforço a evolveu de tal maneira que a cordilheira a reconheceu. Ela cresceu e ganhou o nome de lendária centenária. Ainda hoje, a cada fruto ela se prova, cada vez mais necessária. É a emissária da floresta, a centelha manifesta da natureza solidária. Lindo. Agora à tarde, eu e minha esposa estávamos conversando de frente para algumas plantas, né? E estávamos comentando exatamente da potencialidade que existe dentro da semente, né? E é magia pura, né? É magia pura. Cada texto desse que você escreveu, eu me senti envolvido em uma magia, né? E agora há pouco, o que você estava narrando me deu a impressão de que, ao terminar de escrever um livro como esse, você se transforma de alguma maneira. Existe algo que você possa compartilhar conosco que você diga assim, eu me transformei nesse aspecto depois que terminei esse livro? Eu acho que sim, em vários. E eu acho que é um processo que continua, mesmo depois de terminar de escrever. Assim como eu até mesmo disse agora há pouco, né? Várias vezes, ainda hoje acontece. Às vezes estou num problema, vou ler um texto de novo e falo, nossa, ainda não aprendi aquilo que escrevi, né? Mas eu diria que o processo como um todo de me abrir para que isso pudesse florescer foi um processo de muito aprendizado, sabe? Porque continua sendo ainda um processo de estar aberto, né, para novas possibilidades. Acho que é algo sempre importante. Porque eu lá atrás, como eu disse, né, começou a vir essa vontade, e eu falava, nossa, mas que é isso? Isso não faz sentido. E eu ficava brigando dentro de mim, né? E eu falava, não, mas que isso vai acontecer? Não, eu vou escrever, eu sou escritor, eu não sou escritor, não sou poeta, não sou nada disso, vou escrever isso. E aí comecei aos pouquinhos dar passagem para que isso pudesse florescer, né? E aí essa metáfora da semente, eu acho que ela é muito propícia aqui, porque no início é como se a semente ela já tivesse
lá no fundo, uma ideia daquilo que ela pode alcançar, né? Todo aquele potencial de uma grande árvore, que aqui no caso a centenária centenária. Então, às vezes eu fico imaginando essas árvores que têm séculos, sabe? Quanta história elas já não vivem, não passaram também. Elas já não acompanharam, já não contemplaram. Mas um dia ela foi uma semente, né? E lá atrás a semente, a partir do momento que ela é colocada na terra e começa a ser irrigada, começa a ser nutrida, ela passa primeiro por um primeiro momento de quebrar a casca, né? Esse primeiro momento de quebrar a casca é um processo que é sempre doloroso, né? Da gente tem que se abrir para aquilo que é novo. A gente não sabe direito para onde a gente vai. E ela, quando ela quebra essa casca, ela começa a subir. Isso é muito interessante. Estava pensando sobre isso outro dia. Olha essa inteligência que faz com que a semente e aquele brotinho, ele vai subindo em direção ao sol. Só que debaixo da terra ele não sabe para que lado é o sol. Mas intuitivamente já existe ali uma inteligência, como se tivesse um sonho, né? Que vai atraindo ela para que ela possa atingir o verdadeiro potencial dela. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, sabe? Todo esse processo de se abrir, quebrar essa casca e ir seguindo intuitivamente para que a gente possa ir florescendo, né? E aí sim, a gente vai subindo, subindo até o momento que a gente encontra mais uma casca, que é a casca da terra, né? E quando a gente quebra essa casca da terra, a gente vê pela primeira vez a luz do sol. E a luz do sol, ela cega num primeiro momento, deixa a gente às vezes um pouco atordoado, mas depois a gente percebe que é para lá que a gente precisa caminhar. E aí continua, e ela vai crescendo, vai amadurecendo o próprio caule, para que até em um certo momento, quando ela está madura o suficiente, ela possa começar a dar frutos, e consiga alimentar todo um ecossistema que está à volta dela, né? E assim propagar aquele sonho, para que outras sementes também possam prosperar. E aqui que tem mais uma pessoa, Tadeu, tá com a Não, mão levantada. não precisa se preocupar, não, que eu vou ordenando isso para você, tá? Ah, tá bom, Porque o certo. Marcos e a Júlia escreveram, antes do Tadeu levantar a mão, eles escreveram ali no chat em qual fase que você conheceu a Thaís. Então, eu acredito que seria legal, inclusive, você comentar sobre o evento que você participava, né, quando conheceu a Thaís, para responder isso que o Marcos está te perguntando. Eu conheci a Thaís bastante recentemente. A gente foi num retiro, num lugar chamado Vilarejo Núcleo Consciência. Eu preciso me lembrar de qual evento exatamente, qual era o tema do evento daquela vez, mas talvez fosse. Ah, me lembrei. Existe um ator chamado João Signorelli, ele faz uma peça do Gandhi. E ele encena essa peça, é um monólogo, ele encena essa peça já há mais de 20 anos. Ele já fez essa peça na Índia, fora do país na Europa, e ele continua ainda, ele vive disso hoje, né? E a peça dele é lindíssima, e ele fez essa peça, ele trouxe lá para esse lugar. Então foi um encontro em que a gente teve algumas dinâmicas de teatro que ele conduziu, muito voltadas para essas questões filosóficas também. E aí depois teve a peça do Gandhi, e aí depois teve algumas discussões também, né? Aí a gente abriu uma roda lá para conversar, e aí foi nesse encontro, se eu não me engano, que eu conheci a Thaís e o Vitor. E eles falaram um pouquinho do espaço das borboletas. Eu estou ainda para conhecer lá, né? Então foi algo bastante recente. Eu acho que faz três meses, mais ou menos, talvez um pouco mais, uns 6 meses, de É, 4 a 6 meses, eu diria. eu achei que você estava se apresentando nesse evento também. Então, você era um dos assistentes, não, dos ouvintes do ator, é isso? E isso, eu era um dos ouvintes também. Foi como ouvinte, participante. Muito bom. Tadeu, vamos colocar você na conversa com o Edu, por favor. Ah, legal. Boa noite, pessoal. Eu estava viajando aqui também nessa conversa, né, sobre as plantas. Eu também sou um admirador da magia aí, né, que existe em cada semente. E me lembrei que tem uma planta, uma árvore que chama guapuruvu. Ela é da Mata Atlântica, é uma árvore enorme, né, de folhas amarelas. E a semente dela, para nascer, a gente tem que ferver. Coloca na água fervendo,
para quebrar a dormência, para ela nascer mais rápido. Senão ela vai demorar 2, 3 anos, né, para nascer, se você colocar ela direto na terra. E o pêssego, você quebra aquela semente dele que parece madeira, dentro tem uma amêndoazinha, aí você coloca na geladeira para ela germinar também mais rápido, senão vai demorar anos também na terra. Então, tipo assim, como a natureza, como nós, né, para quebrar a nossa dormência, a gente precisa, né, de extremos, de algo fora, assim, que é bastante desafiador. E isso aí também me trouxe à mente aqui uma poesia de um poeta sufista, né, que é o Rumi, que ele vem, acho que, do islamismo, né, do sufismo, e a poesia se chama Casa de Hóspedes. Então, hoje se fala muito que nós somos luz e sombra, né? E a gente olhar para a nossa sombra, abraçar a nossa sombra e aprender com ela. Então, isso é uma linha nova, né? Para mim, pelo menos, eu acho que para todo mundo. Mas esse poema, que eu não me lembro agora a data, né? Mas deve ter daí séculos, ele já trazia essa mensagem. Então, eu gostaria de ler essa poesia, ela é bem pequenininha. Só um minutinho, quer ver? Então, essa poesia, né, do Rumi se chama Casa de Hóspedes. Então, ela diz assim, olha, o ser humano é uma casa de hóspedes, onde todas as manhãs há uma nova chegada, uma alegria, uma depressão, uma mesquinharia, uma percepção momentânea, chega como visitante inesperado. Receba e entretenha a todos, mesmo que seja uma multidão de tristezas, que varre violentamente sua casa e a esvazia de toda a mobília. Ainda assim, trate seus hóspedes honradamente. Eles podem estar limpando você para a chegada de um novo deleite. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, receba-os sorrindo à porta e convide-os a entrar. Seja grato a quem vier, porque todos foram enviados como guias do além. Então, é isso, né? Eu acho que essa poesia traz essa mensagem de aceitação, né? De você acolher, né, a sua sombra. Então, eu acho muito profundo e o tempo, né, que tem e as verdades universais, elas não têm esse limite de tempo e espaço. Então, como você falou, todas essas escrituras sagradas, né, ela vem de séculos e séculos e ela é uma coisa real, ela é uma coisa imutável, né, como toda lei universal, como a lei da gravidade. Então, elas não mudam. E essas pessoas, né, mesmo lá atrás, elas conseguiram acessar essas leis, né, e passá-las para o papel para que elas chegassem até a gente agora. Mas era isso. Gratidão aí pelo espaço. Obrigado, Tadeu. E como estamos falando de sementes, Edu, uma das obras mais lindas que eu li é um livro do Osho chamado A Semente da Mostarda. Se você ainda não teve a possibilidade de ler, procure ler. Não é um livro hoje fácil de achar, mas é uma obra muito linda e fala das potencialidades do ser humano. Mas vamos lá, pode continuar com o seu tema falando sobre seu livro. Olha, estou anotando aqui. Eu conheço não muito do Osho, mas vou anotar aqui para ler sim. E Tadeu, você disse que no comecinho você disse qual era o nome da árvore mesmo? Da semente? Era Guarapuvu? Guarapuru? Guarapuvu. 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 É. É muito É interessante. uma árvore, ela é bem gigante, ela é madeira branca, que o pessoal fala, são árvores que crescem rápido. Mas a madeira dela é perecível, né? Toda madeira branca, ela desenvolve muito rápido, mas a madeira é fraca. Quer dizer, fraca no nosso entendimento aí, né? Então, ela é usada para fazer barco, o tronco, né, da árvore. Então, as madeiras mais nobres, que eles chamam madeira de lei, são madeiras que demoram séculos, né, para se formar.
é o jacarandá, a maçaranduba, né, o cedro. Agora, esse guapuruvu você planta com 2, 3 anos, ele já está com 3, 4 metros, né? E um de 20 metros está dessa grossura assim, mas a utilidade dele é para fazer barco. Mas na Mata Atlântica é bastante comum. É muito interessante. E eu me identifico bastante com essa referência, né? Essa questão de ter que ferver a semente para que ela possa, aí sim, começar a dar os primeiros indícios, né? Sim. Começar a caminhar. Cada semente, na realidade, ela tem um processo de despertar, né? Algumas você tem que escarificar, que é o termo técnico, né? Que você raspa ela para ela poder absorver a água. Outras é a luz, você tem que deixar ela exposta à luz do sol. Se você aterrar ela, ela não nasce. Olha que interessante. Você não pode botar a terra em cima dela. Ela tem que ficar em cima da terra, a luz do sol é que desperta, adormece. Outras precisa de escuro, precisa ficar embaixo da terra, e como eu falei, né, a cereja, o pêssego, essas de clima temperado precisam ir para a geladeira para despertar, então cada uma tem a sua particularidade. Algumas precisam do fogo mesmo, algumas do Cerrado e da África, a gente vê o fogo como algo destrutivo, né? Mas algumas sementes, elas despertam quando existe a queimada. Então, cada uma tem a sua característica aí, né, para despertar, para nascer. A gente também precisa, né? Então, eu vejo assim, algumas pessoas dizendo que o seu despertar veio através de um câncer, da morte de uma pessoa querida, e tem assim, eu acho que uma coisa assim que é histórica é o Viktor Frankl, né? Eu acho que muita gente conhece, que ele foi para um campo de concentração, né? E lá ele desenvolveu o seu trabalho, né? Que se tornou ele, né, mundialmente famoso até hoje. Mas ele viveu dentro de Auschwitz, né? No campo de concentração. Então lá foi vamos dizer assim, água fervendo, né? Que fez ele germinar. Então eu acho que é por aí. Então, deixa eu aproveitar que a inspiração do Edu trouxe essa poesia da semente, e com o conhecimento do Tadeu, e colocar para os dois o seguinte: esquentar a água para acelerar o processo, ou colocar uma semente na geladeira, não é um homem interferindo num processo inteligente da natureza? Pode ser qualquer um dos Então, dois. então, Renato, mas eu acho que tem interferências que você faz aquilo não para manipular, para você ganhar dinheiro, mas para você acelerar um processo que vai beneficiar a natureza mesmo lá na frente. Então, tipo assim, se você coloca a semente do pêssego, né, e a semente do guapuruvu na terra normal, ela vai demorar 2, 3 anos até apodrecer aquele, né? O guapuruvu ele tem um material que parece uma fórmica, um verniz. Então, a água quente é que tira aquilo. O caroço do pêssego você tem que quebrar ele numa morsa, que é tipo uma madeira, né? Usar só amêndoa. Mas quando você faz isso, você vai fazer ela germinar e vai botar na terra, você vai ganhar 2 anos para montar uma agrofloresta. Então, você vai acelerar o processo, mas digamos que para uma coisa boa. Então, tipo assim, eu não vou trazer uma semente lá da África, no caso que é a braquiária, para alimentar o gado, para mim ganhar dinheiro com o gado, e essa braquiária vai contaminar biologicamente todo um ecossistema, vai destruir a Mata Atlântica, o Cerrado. Então, eu acho que é relativo, né? Você pode usar esse conhecimento para promover o bem ou não, porque, por incrível que pareça, você plantar uma árvore também, você pode estar destruindo a natureza. Então, chama contaminação biológica. Então, se você plantar um Pinus eliote, que é um pinheiro que parece umas linhas a folha dele, ele vai soltar um monte de semente e vai destruir a Mata Atlântica, vai destruir a Mata do Cerrado. Se você plantar uma planta que chama ligustro, que é do Japão, também ela solta uma sementinha preta que não tem utilidade nenhuma para a nossa fauna, nenhum bicho come, e ela também vai invadir a Mata Atlântica e destrói toda, ela impede de nascer as plantas Mas aí nativas, né? você tirou ela do habitat natural dela para Isso. plantar ela num outro lugar, né? Sim, sim. O meu Porque questionamento é que, assim, no ambiente original dela, deixa eu só a- concluir, Renato. No a- ambiente original dessas plantas,
elas estão num ambiente muito desafiador para elas. Então, tipo assim, a braquiária, lá na África, passa, não são meses, são anos sem chuva, e ela resiste. Agora, você pega a braquiária, que é um capim, né, traz aqui para o Brasil, aqui o clima é super favorável. Então, ela vai indo, ela invade parques, invade a Mata Atlântica, o Cerrado, a plantação do Cerrado. Então, tipo assim, cada plantinha, o eucalipto, né, que é australiano. Então, Deus fez a coisa perfeita, mas cada coisa no seu lugar. Então, Isso. tipo assim, aquele caramujo é africano também, foi uma pessoa que trouxe para o Brasil para fazer escargot, né, para comer. Não deu certo, ele pegou e jogou no terreno baldio. Aí hoje ele infestou para o Brasil todo. E então se chama contaminação biológica. É uma coisa que você pega de um ecossistema, coloca no outro, mas ele faz um estrago danado ali, né? É o caso dos gatos também na Austrália Não, tá e por bom. aí vai. Vamos fazer um bate-papo um dia contigo sobre esse tema, que estou vendo que você conhece bastante, mas eu continuo achando que, assim, se a natureza achou que o pêssego tem que levar 2 anos lá para o processo dele, deve ter algum motivo. Mas, enfim. Edu, depois de escutar esse bate-papo nosso aqui, né, a tua poesia da semente te trouxe algum vislumbre diferente do que tinha sido quando você escreveu? Sim, claro. E acho que essa aqui é a mágica, faz parte da mágica, né? Que é um processo contínuo, e aí conforme a gente vai discutindo com pessoas diferentes, né? Agora a gente teve uma baita de uma aula, né? Não sabia de muitas das coisas, e o quanto a gente não consegue, ao menos, refletir e trazer esses conhecimentos para questões da nossa vida, né? Eu estava pensando aqui, por exemplo, eu disse que o meu despertar, ou pelo menos o início do meu despertar, veio a partir das crises. Então é como se eu tivesse sido fervido de alguma certa maneira, né, pela vida. Então, essa é uma das coisas que eu estava pensando. E outra também que ele disse, que dependendo da semente, cada semente tem o seu próprio catalisador, né, digamos assim. Então, para alguns tipos de semente, não adianta você ferver. Ela precisa ir ela precisa de um ambiente mais gelado. Para algumas outras sementes, não adianta você prover um ambiente gelado, ela precisa ferver. Então, isso também mostra, né, essa capacidade, isso tem a ver com tolerância, né? A gente saber que cada pessoa tem uma história de vida diferente e que muitas vezes precisa de seguir um caminho diferente do nosso, né? Khalil Gibran foi um grande filósofo e também um poeta, né? Tem o Profeta, aquela obra dele, o Profeta. Tem um capítulo que ele fala sobre o autoconhecimento, se eu não estou enganado, que ele diz que não devemos dizer encontrei o caminho, mas sim encontrei um caminho, pois existem muitos caminhos e todos esses caminhos levam para a mesma direção. Então, tem um pouco a ver com isso, né? Não devemos dizer que encontrei o caminho, mas sim um caminho. Foi aquilo que funcionou para mim, mas talvez não funcione para você e tá tudo bem, né? Porque talvez para mim precise ferver, para você precise congelar, para uma outra pessoa precise ter um outro processo, para que possa seguir a sua própria trajetória, né? Esse é um conceito que eu acho muito bonito, que é um dos conceitos, é o conceito de justiça de Platão. Platão dizia que justiça é aquilo que faz jus à natureza de cada indivíduo, de cada ser. Então, quando você faz jus à natureza para que ela possa florescer com seu devido potencial, isso se chama justiça, né? Um conceito um pouco mais abrangente do que a gente está acostumado. Não só essa justiça legal, né? Legalista, mas uma justiça mais universal, né? Aquilo que provê aquilo que cada ser precisa para que possa dar o próximo passo em direção à própria plenitude. Então, achei interessantíssimo também esse tema do Tadeu. Adoraria conversar mais sobre isso também. Não entendo muito sobre o assunto. Você pode estar certo que a egrégora é uma grande oportunidade para conhecer novos temas, né? A gente já recebeu outros escritores aqui, mas poeta é a primeira vez, né? E o Tadeu é uma enciclopédia. O Tadeu, ele não conhece bastante só de semente, não. Todo assunto que ele se propõe a conversar, ele conhece bastante. Dá sempre bons papos com ele. Inês, por favor. O Edu havia comentado que ele começou inspirado, né? Ele foi sentindo
que dentro dele alguém falava, né? Algo, né? Falava, escreve e tem aquela batalha. E eu acredito que o ser humano ele vive nessa batalha, mesmo às vezes dando 100% dele em alguma coisa, ele mesmo assim tem essa batalha. Então, essa seria uma pergunta, porque pouco que você falou sobre você, sua vida não está pautada na escrita, não é? Então, ela vem muito mais como uma inspiração. Essa seria uma pergunta. E você falou, né, esse livro é simbólico, eu acredito que a vida em si, se nós realmente aprendêssemos a olhar a vida através da simbologia, né, muitas coisas iam ser aceleradas, né, porque você olha algo que para você é familiar, você tem um conhecimento, uma cadeira, né, você olha, você já sabe para o que ela serve e a sua cabeça abre um leque de conhecimento, né? Então, a semente, ela sempre, eu acredito que vai gerar esse tipo de conversa, porque ela realmente é abundante, né? E nós nos sentimos uma centelha divina, uma semente, né? Então, a outra pergunta seria assim, o quanto esse trabalho que você está se permitindo fazer está florescendo em você, né? O quanto ele está te trazendo de calma, como você falou, às vezes eu preciso recorrer às coisas que eu mesmo escrevi, porque a gente sabe que não é fácil, a gente lê muito, estuda muito, conversa muito, mas para você ser esse conhecimento, é um trabalho ainda mais árduo do que o de parar e escrever, ou de parar e trabalhar, de parar e vir aqui, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse sentimento, assim, de criar algo que você vê que você é como um veículo, né? E pode ser de você mesmo, não é essa a questão, né? Mas é o sentimento que você tem ao escrever. Sim. Primeiro, sobre essa batalha interna, você comentou que a gente sempre está nessa batalha interna. É sobre isso que fala o Bhagavad Gita, né? Que a gente estava comentando agora há pouco. Seria essa batalha interna entre os Kauravas e os Pandavas. Então, esse faz parte do processo, eu acredito, né? Sobre a primeira pergunta, sobre a inspiração, faz algum tempo que eu não tenho escrito poesia, alguns meses, não tanto tempo assim, mas alguns meses. E desde o momento em que eu comecei a escrever, sempre tive a sensação de que o momento da escrita era um momento diferente, que eu não sei o que acontece. E que eu sei que aquilo que acontece não tem nada a ver comigo, no sentido de não é meu, sabe? É algo que precisa ser compartilhado e que precisa ser colocado para o mundo. Então, eu considero que isso aqui não é nada mim, não é nada meu, mas é para mim. Assim que como também é para todos, sabe? Que é como um lembrete, né? Eu acredito que concordo com o que você disse, né? É muito difícil a gente conseguir aplicar na própria vida e fazer com que as nossas pegadas sejam símbolos daquilo que a gente fala, né? Confúcio foi um grande filósofo da China, ele dizia que devemos ter vergonha de quando as nossas palavras são mais ambiciosas do que nossas ações. Então ele dizia que as nossas ações têm que ser tão ambiciosas quanto as nossas palavras. A gente não tem que só falar que alguma coisa é certa ou que algo deve ser feito daquele jeito. A gente tem que agir daquela maneira, né? E essa é que é a grande dificuldade mesmo. Então, eu acredito que esse processo da escrita para mim tem sido sempre como um lembrete, né? A escrita, eu tenho essa sensação de que talvez a gente escreva como humanidade para tentar lembrar a nós mesmos de qual é o rumo, né? E não à toa, se a gente pegar grandes avatares, não todos, mas muitos dos grandes avatares que a gente teve na nossa história, não escreveram absolutamente nada, né? Talvez porque eles não precisassem lembrar aquilo, porque eles já tinham se tornado aquilo que eles pregavam, né? Então, cada movimento, cada palavra, cada ação que eles faziam já representava aquilo que eles acreditavam. Então, eles não precisavam de palavras. Eles estavam muito além das palavras, né?
Mas eu não cheguei lá e estou muito longe ainda, então acho que eu ainda preciso escrever um Não, pouco mais. mas não, numa simples conversa, parece que às vezes você sai, você vai buscar, né, em algo que a gente não entende exatamente o que é, de onde é, qual é a real fonte, né? E a semente, de certa maneira, ela é uma fonte, é como se ela tão pequena, ela tem tudo, né? Então, é o caminho que ela escolhe, é o desabrochar que vai fazendo ela ficar mais próxima, né? Mas tá ótimo, é porque muitas vezes a gente conversa muito sobre isso, né? Você sentir e colocar em palavras já é algo muito gigante, porque ali você tem que se abster do mundo, né? Você com essa Uhum. sua fonte. E isso já é altamente inspirador, porque mostra que é possível, né? Que ao que você escreve, a princípio, você é o maior beneficiado, porque você está ali, né? Fazendo, é como se diz da ação, né? Que a gente tem a ideia, a gente emociona e a gente age. E muitas vezes a gente para na metade do caminho, ou às vezes só fantasia e acaba não fazendo. E eu sou uma dessas também, né? Às vezes a gente faz ou não. Gratidão, viu? Muito linda, amei. Muito linda. Marcos, eu preciso que você abra a tua tela para mim te colocar junto aqui do... Está me ouvindo, Marcos? Isso, Boa noite. por favor. Oi, Júlia, boa noite. Oi. Boa noite. Só só compartilhar um pouco o que você estava contando, né? É, eu escrevo crônicas, assim, tento escrever crônicas, assim, né? Questão caseiro mesmo. E, eu escrevo muito pelas fotografias que eu fotografo. E tenho dois amigos que incentivam a escrever. Um é o Manuel Ishiki, que é do Kibonuie, né? Que era, não sei se ele está ainda. Na época a gente tinha montado um jornalzinho, a ideia dele de montar um jornalzinho do Kibonuie, e ele me chamaram para fotografar e fotografei o Kibonuie, a entidade toda tal, para ter material para esse jornal. E aí eu me inspirou uma poesia, assim, uma crônica, tipo, escrevi naquela época era e-mail ainda, né? Pelo e-mail, mandei para ele assim, ó, bateu isso, senti isso e escrevi o que senti e escrevi uma crônica ali bem rápido e mandei para ele e ele publicou no jornal do Kibonuê. Fiquei assim em choque assim, fiquei, nossa, você publicou essa crônica, que ele adorou, amou, achou muito legal e então desde então ele me incentiva, de vez em quando ele me fala para escrever e tal, que ele gosta, mas nessa questão que você falou de que vem assim, parece que vem um monte, depois tipo desaparece, assim, não vem nada, né? Parece uma coisa meio de espiritual, sei lá, uma coisa que vem, inspira, escreve, fica legal, depois some. Então não, mas eu gosto assim quando escreve e aí eu não gosto muito de ler assim na hora, assim, eu tenho que ler depois, assim, acho que na hora eu não curto, assim, depois de um tempo eu leio e acho legal. É isso, só para compartilhar também que eu acho bem legal escrever, que é uma terapia mesmo, né? Para mim é uma terapia, assim. Obrigado, Marcos, por compartilhar aí tua história. De nada. Pode falar, Edu. Sim, isso que o Marcos compartilhou. Primeiro que eu adoraria ler suas crônicas, se você quiser compartilhar, depois a gente pode trocar. Eu vou gostar de ler, sim. Mas tenho Isso. vergonha. Ah, não, se não quiser, não tem problema, não. Fica sem vergonha. Tá bom. Mas eu também acredito Não, que
esse é um processo sempre catártico, né? É um processo que a gente não sabe explicar o que acontece, mas algo acontece. E eu agora, nesse momento, eu estou numa fase em que, como eu disse, eu não tenho mais escrito muita poesia e nem estou muito ansioso com isso, assim. Eu sinto que eu já escrevi, já escrevi algumas coisas que eu ainda preciso vivê-las. Então, não tem por que eu escrever mais, sendo que eu ainda não vivi aquilo que eu estou escrevendo, sabe? Sendo que eu ainda não incorporei de verdade aquilo que eu estou vivendo, pelo menos de uma maneira poética, né? Eu estou agora com alguns novos projetos, um pouco diferentes. Estou escrevendo uma peça de teatro agora, que é num formato bastante diferente, na verdade, me aventurando, estou tendo que aprender bastante sobre isso. Mas agora tenho sentido chamado para outros tipos de formatos também, né? Estou resgatando a questão da música, principalmente ligado a essa questão da musicoterapia. E estou sentindo, eu acredito que muitas vezes essas inspirações vêm em alguns momentos para que a gente possa se motivar ou mesmo compartilhar com outras pessoas coisas que precisam ser ditas, né? Que talvez mais para frente não precise mais naquele formato, talvez seja uma outra forma, talvez venha uma inspiração para ter uma ideia de um negócio, sabe? Ou para ter uma ideia num, numa conversa que você está conversando com alguém e aí você fala exatamente uma palavra que a pessoa precisava escutar, né? Acredito eu que seja um processo parecido, que vem de muitas formas diferentes, né? Dependendo da situação que a gente está e da abertura também que a gente se dá, né? Para traduzir aquilo que aparece. Quando já vou passar a palavra para Loló, já, mas só fazer um comentário quando você falou que não adianta escrever muito mais coisas quando você ainda não está vivenciando integralmente aquilo que você já escreveu, né? Eu tenho muito essa sensação sobre as coisas que eu leio, sobre as coisas que eu aprendi. Muitas vezes eu me deparo com isso. Eu falo, poxa, o que que adianta, né, eu ficar buscando novos conhecimentos se eu não coloco em prática ainda tudo aquilo que, né, eu já li, já vivenciei, enfim. E você ainda é um jovem, você não deve ter 30 anos ainda, sei lá, mas eu já vivi 64 anos, né? E muitas vezes eu me deparo com essa sensação. Eu falei, poxa, mas tem tanta coisa, né, que eu já li, que eu já aprendi e que eu não coloquei em prática ainda, né? Então, esse é um exercício que tanto você que escreve como a gente que lê, né, a gente tem que fazer sempre, né, para poder dar um passinho na nossa evolução, né? Eu acho que um jovem como você se inspira para escrever o que escreve, porque de alguma forma você canaliza, de alguma forma você acessa o inconsciente coletivo, né? E traz de lá aquilo que faz sentido para você e transforma isso em poesia. Mas vamos ouvir o que a Loló tem a dizer. Boa noite, Loló. Oi, boa noite, Renato. Boa noite, Edu. Boa noite, Boa pessoal. noite. Eu acho que eu vou sair um pouquinho aí do que vocês estão conversando. É basicamente o assunto do seu livro, né? Ou das suas poesias, né? Vamos dizer assim. Por quê? Eu vou numa coisa assim mais concreta. O que eu quero saber é o seguinte, Edu. Tem algum desenho junto com as suas poesias? Porque quando a gente fala assim de símbolo, basicamente nesse seu livro, ele nos remete a alguma coisa assim, a algum desenho, né? Vamos dizer assim. Esse desenho existe. Peraí, Renato, que eu não estou enxergando. Ou é apenas assim, abstração de modo geral? Existe um desenho que vai. É japonês o desenho? O Renato está colocando o livro ali. Qual é o significado, então? Vamos mudar a pergunta. Qual é o significado desse desenho aí na capa do livro? E junto com as suas poesias, existe alguma figura, alguma imagem? Primeiro sobre a pergunta mais prática, sobre a imagem da capa, deixa eu tirar aqui o desfoque. Então aqui, essa é uma imagem que ela representava, eu diria, vou dar uma resposta um pouco estranha talvez, tá?
Mas eu diria que essa imagem ela representava esse conteúdo naquele momento, né? Que eu publiquei. Mas se eu fosse dizer hoje, eu diria que ela é um pouco diferente, tá? Mas eu posso explicar o que ela significa aqui. Então, primeiro que aqui não vai dar para ver. Será que vai dar? Deixa eu ver aqui. Aqui. Então a gente tem uma pirâmide, um triângulo aqui, né? E esse triângulo ele é quase que um fractal aqui, né? Não é um fractal porque ele não se multiplica infinitamente, mas ele tem vários pequenos triângulozinhos aqui dentro, né? E esse ele é um símbolo que está ligado muito à tradição pitagórica. Dentro da escola iniciática de Pitágoras, Pitágoras foi um grande místico também, né? Não só um matemático, mas ele teve uma escola iniciática e pouquíssimo se fala, né? Se a gente for buscar no Wikipedia, talvez eu diria que dificilmente deve ter algo sobre isso lá, mas dizem que ele tinha uma escola iniciática e que ele acreditava que existia uma lei por trás de todas as pequenas leis que a gente conhece aqui dentro do universo, né? E aí ele tinha alguns símbolos, né? Não vou entrar muito a fundo, não. Mas esse era um deles. Tirando isso sem contar essas pequenas formas mais arredondadas aqui dentro, né? Então, só esse triângulo com esses triângulos aqui dentro, ele tem a ver com esse símbolo. É um símbolo chamado tetractis. Vou escrever aqui no chat. É um símbolo pitagórico. É um símbolo místico. Está ligado com aí várias questões místicas, né? Não vou entrar muito a fundo. E uma outra parte desse símbolo aqui é que são esses pequenos desenhos aqui, né? Que são formas um pouco mais arredondadas. Então eu diria que é como se fosse uma pequena guerra que eu pessoalmente e acredito que muitos de nós, né? Talvez todos nós tenhamos, que é essa contradição, né? Ou esse dilema que a gente tem, às vezes entre uma mente mais pragmática e uma mente um pouco mais criativa. Então, uma mente mais pragmática vai pensar de uma maneira mais reta, de formas geométricas muito bem definidas. Uma mente mais abstrata e mais criativa vai pensar de uma maneira mais arredondada, mais fluida, de uma maneira até um pouco mais abstrata também, né? E aí aqui é como se existissem três desses elementos, que fossem três elementos primordiais da nossa consciência, dessa consciência mais criativa, né? Então dizem algumas tradições que o divino, quando se manifesta no mundo, ele se manifesta através do três. Está ligado também a essa tradição. Mas não só, né? Há outras também. Então, a gente tem Pai, Filho e Espírito Santo, tem Krishna, Vishnu e Shiva no Egito. Então, daria para falar vários, né? Então, essa simbologia do três, né, que é representado tanto pelo triângulo, como também o triângulo de uma maneira mais racional e concreta, mas também por esses elementos aqui dentro, que são de uma maneira um pouco mais criativa e abstrata, né? Então, algo como se fosse esse símbolo que está por trás daquilo que não é dual, né? Porque aquilo que é dual é aquilo que é ou racional ou criativo, ou abstrato ou concreto, ou claro ou escuro. Então, aquilo que está por trás que rege todas essas leis da não dualidade, né? Quanta informação! E junto, viu, Edu, e junto com as suas poesias, os seus escritos, as suas frases, tem alguma imagem? Tem algum desenho também? Ai, mesmo, né? Esqueci da segunda pergunta. Não tem, mas eu vou dizer que muitas vezes eu fico frustrado, sabe? Porque eu não tenho muita habilidade de pintura ou de desenho. Teve uma vez que aconteceu de sair um desenho, e foi um desenho completamente fora da curva, que eu nunca mais consegui reproduzir, sabe? Mas nunca mais consegui fazer algo assim. Então, muitas vezes, nesses momentos em que a inspiração bate, e que um poema acaba surgindo, principalmente lá no começo, às vezes eu ficava com a sensação meio de frustração, assim, de que eu não conseguia traduzir aquilo que estava vindo, sabe? E eu ficava, caramba, tem alguma coisa que eu não sei explicar, eu não achava as palavras, eu não achava a forma, eu não achava uma maneira de conseguir traduzir aquilo, né? Então acredito eu que talvez se eu fosse atrás e ficasse muitas décadas para tentar desenvolver
minha habilidade artística primitiva, né, de pintura, talvez saísse alguma coisa, mas aí acho que demoraria bastante tempo. Mas eu acredito que nesses momentos de inspiração, uma mesma inspiração pode virar um poema, ou pode virar um desenho, ou pode virar uma peça de teatro, ou como eu disse, ou pode virar às vezes só uma frase que você fala com outra pessoa, né? Depende, eu acho que das nossas predisposições também, daquilo que a gente está mais disposto a investir. O Marcos colocou aí no chat, né, já que você tem uma certa dificuldade para desenhar, ele colocou fotografa. Pode ser também, não tinha pensado nisso. Pode ser uma saída também. Loló, mais alguma coisa? Não, basicamente isso. Nossa, quanta resposta, olha, quanta informação. Muito obrigada, Edu. Obrigada, Renan. Eu que agradeço, que é isso. Edu, desde o lançamento do livro, você já teve a oportunidade que alguém lesse essas poesias para você? Já sim, já tive. Eu, algumas vezes no Instagram, eu não sou muito ativo no Instagram, mas tem uma moça que eu acabei conhecendo por lá, que ela faz saraus de poesia online. É uma professora de português, ela tem um trabalho lindíssimo. E ela começou a fazer, na pandemia, começou a fazer saraus online. E aí começou a juntar um pessoal, e aí muita gente começou a participar, e até hoje ela faz semanalmente, 2 vezes por semana. Eu participei algumas vezes. E aí, nesse processo, eu acabei conhecendo alguns outros poetas, algumas outras poetas também. E aí já aconteceu algumas vezes, de algumas pessoas recitarem o poema, e é muito interessante, porque toma uma outra forma, né? E É, aí acaba trazendo novos insights, e aí traz uma nova perspectiva, é sempre algo que inspira novas reflexões. porque quando você lê a sua poesia, né, você coloca a sua intenção nela, né? E quando outra pessoa te lê essa poesia, ela coloca o entendimento dela na leitura, né? E aí você deve ver de uma forma diferente, né? Deve ser bem interessante. Eu vou te pedir o direito de ler uma poesia sua para você, posso? Claro, claro. Porque quando eu pedi para você ler a primeira, eu já tinha separado uma aqui que eu pensei comigo, se ele demorar para achar, eu vou sugerir que ele leia essa. Como você leu sobre a semente e falou sobre a humanidade, na poesia A Humanidade, você também fala da semente dentro dela. Então, ela diz assim: Olá, és um ser humano? Como assim? O que quer dizer com isso? Sou teu primo postiço e venho a serviço familiar. Não sei se entendo bem. Tem algo a compartilhar? O crescimento é compromisso que advém do teu doar. Não és refém nem submisso, mas movediço a prosperar. Estou ao lado do ateu e também sou religioso. Sou o vazio que a tudo deu, o que não é famoso, mas formoso e honroso. E tens dentro de ti a minha humilde preciosidade, pois és semente, meu herdeiro e genitor, mas em clamor latente, ó curandeiro beija-flor. Essa é a humanidade de Edu. O que você nos fala dela, Edu? Muitas das poesias que eu escrevo são diálogos, né? Esses são esses diálogos internos. E muitas vezes vêm essas inspirações que trazem coisas que às vezes eu não entendo muito bem. Então, é, claro, sempre de uma maneira simbólica, né? Alguns muito menos do que parece, do que talvez alguns imaginem, mas sempre tem uma pitada de simbolismo. E nesse caso ele fala realmente muito sobre isso, né? Eu não tinha lembrado desse texto. Mas fala sobre essa capacidade latente que a gente tem, né? Que muitas vezes a gente não se abre para a oportunidade. Então, começa, eu não me lembro de cabeça agora, mas ah, não és, o crescimento é compromisso que advém do teu doar. Não és refém nem submisso, mas movediço a prosperar.
Então, mesmo quando a gente vai contra, às vezes, a própria vida nos dá um empurrãozinho, né, para a direção. E às vezes a gente fica brigando e a gente fala, não, não, não é isso, não é isso. E a vida tá mostrando, né? Tem aquela história famosa, né? Que dizem que havia um homem que ele estava perdido no mar, que acho que todo mundo já deve ter ouvido, né? Que estava perdido no mar. E aí ele falou assim, ele começou a rezar para Deus, falou assim, Deus, me ajuda, me salva daqui. Ele olhava para os lados, não tinha terra, não tinha ninguém, ele já estava um tempo ali perdido, ele falou assim, por favor, me ajuda, me ajuda. E aí ele teve uma revelação, falou assim, beleza, Deus vai me ajudar. Passa algumas horas e aí aparece uma embarcação e vira para ele assim, ô amigo, vem aqui, você está perdido? Vem aqui. Aí ele vira e falou assim, não, Deus disse que vai me salvar. E aí a pessoa vai embora. E ele continua lá pedindo, continua lá pedindo. E aí vem um segundo e fala assim, ô amigo, você precisa de ajuda? Ele fala assim, não, 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 não precisa não, você não precisa me ajudar, Deus vai me ajudar. E aí acontece, aí ele se afoga, ele morre, na verdade. E aí quando chega lá em cima, ele vira para Deus e fala assim, poxa, Deus, você disse que você ia me ajudar? Ele fala assim, mas eu te mandei 2 pessoas lá e você não aceitou, né? Então, às vezes acontece isso, né? A gente às vezes fica brigando contra as coisas e a resposta está na nossa frente, né? E a gente não enxerga. Acho que tem um pouco a ver com isso também, assim, não é refém nem submisso, mas movediço a prosperar. Então, muitas vezes, se a gente estivesse nessa areia movediça, a gente fica brigando, 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 mas se a gente parar, a gente passa. E aquilo que está do outro lado é realmente aquilo que a gente precisa muitas vezes, né? E se a gente ficar brigando, a gente fica preso ali, a gente não consegue atravessar. Simplesmente se a gente deixar fluir, a gente entender que a vida está nos apontando para uma direção, justamente para que a gente possa crescer, né? Aí tem muito a ver com isso, eu acho, com esse potencial latente dentro da gente. Nas religiões, né, costuma-se dizer que os grandes mestres, os gurus, os avatares, enfim, falam através de parábolas, né? Na filosofia, a gente costuma dizer que as grandes mentes falam no absoluto, né? E a gente entende no relativo, né? Eu creio que um poeta ele constrói parábolas falando no absoluto, né? E aí cada um de nós vai ter uma percepção diferente, né, do que você colocou dentro da nossa educação, da nossa cultura, do nosso aprendizado, enfim. Vai ser muito difícil você encontrar 3 leitores com o mesmo entendimento do que você escreveu. E isso é que é lindo, né? Isso é que é lindo. Edu, eu vou. Hoje eu escolhi o casal de fundadores do Instituto para fazer os agradecimentos, então eu vou passar para o Paulo Taba te agradecer. Depois disso, a gente retorna para que você possa fazer um encerramento, falar o que você gostaria de terminar de falar, sua percepção, enfim, tá bom? Então, Paulinho, por favor. Bom, primeiramente, né, falar da vibração de Inês hoje foi muito boa. Toca o coração, as palavras que ela coloca contagia muita gente, né? E também torcer da nossa amiga que ela esteja bem, né? E nada de grave que aconteceu com ela. Até o respeito do é uma coisa admirável. Uma pessoa tão jovem, né? E fala assim com uma coisa com uma espontaneidade que toca o coração da gente. Então, como você fala muito de negócio de poesia e tal, eu sou fã do Roberto Carlos. Eu acho que as músicas que ele faz é tudo assim, uma poesia que toda música que ele faz, dedicando uma pessoa, qualquer coisa que ele faz, eu acho que tudo tem a ver. Eu acho que você é uma pessoa nova, certo? Tem um caminho brilhante pela frente. Eu só te desejo sucesso e muito obrigado pela participação de hoje na nosso bate-papo. Tá? Boa noite para você. E todos presentes. Obrigado, Paulinho. Edu, com você agora. Olha, então eu quem tenho que agradecer aqui. Até porque, como eu disse, né, essas palavras, eu costumo dizer, elas não são palavras minhas, né? Elas são para mim e são para todos nós, na verdade.
Então, ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso é sempre uma grande honra e um grande prazer. Ainda mais num grupo com uma energia tão boa, uma energia tão necessária, né? Nos tempos que a gente vive. Então, olha, quero agradecer mais uma vez o Renato pelo convite, a todo o grupo aqui, toda a egrégora também que acompanha. E é sempre uma grande honra. A gente vive em um tempo em que as pessoas não estão muito acostumadas, né, com essa linguagem de poesia. E aí a gente também, às vezes eu fico pensando, né, a gente ao longo dos séculos, dos últimos séculos, quando a gente fala desses temas humanos, das humanidades, as humanidades elas acabaram se afastando um pouquinho da vida prática, né? Tanto que hoje eu ouço muitas vezes as pessoas usando filosofar como uma coisa meio que você pensar sobre algo que não tem nada a ver com a vida, né? E aí, só que quando a gente fala, a gente olha lá para trás, a gente vê que, na verdade, muitas das grandes tradições falavam de filosofia, falavam de arte, falavam de humanidades como um todo, religião, espiritualidade, como uma forma de você se viver melhor. Então, como ferramentas para que a gente pudesse lidar melhor com a natureza, com a sociedade e com nós mesmos, né? E eu tenho a sensação de que a gente esqueceu um pouco disso, sabe? No geral, assim. Claro que existem grandes trabalhos, existem grandes artistas, grandes filósofos, grandes poetas. Isso sempre existiu, né, ao longo da história. Mas acho que como um todo, a gente como sociedade acabou esquecendo um pouco disso, né? E as humanidades acabaram ficando um pouquinho descoladas dessas questões mais reais da vida, né? A gente aplicar realmente na nossa vida, que a gente possa aproximar aquilo que a gente fala daquilo que a gente faz. Eu acho que isso está um pouco distante ainda. E eu me incluo nisso também, né? Ainda mais no momento em que a gente fala sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, sobre tudo aquilo que é artificial, né? E aí eu vejo muitas empresas, até agora falando mais da parte mais corporativa, muitas vezes a gente está tendo índices altíssimos de depressão, de burnout, de ansiedade. O Brasil se eu não me engano, o quarto país em termos de casos com mais ansiedade no mundo. Em termos de burnout, se eu não me engano, é um dos mais também. Então a gente está adoecendo mentalmente, né? E acredito eu que é por falta de humanismo, por falta de humanidade, falta de se dedicar para as questões que são realmente essenciais da vida, né? E aí a gente, por um lado, vê todas essas coisas que são terríveis, então as pessoas adoecendo, tendo problemas de burnout, ansiedade, depressão e tudo mais. Por outro lado, aquilo que poderia ajudar, então se a gente fala de espiritualidade, filosofia, artes, religião, esse arcabouço de humanidades que poderia ajudar a resolver esses problemas, muitas vezes algumas das pessoas que estão nesses círculos às vezes não estão muito preocupados, né, em trazer isso para a prática, para a vida prática. Às vezes ficam abstraindo e falando de coisas, às vezes ficam se perdendo em círculos, sabe? Eu faço uma pós na PUC e às vezes eu tenho um pouco essa sensação em alguns dos casos, sabe? Às vezes eu vejo alguns professores, não todos, mas alguns professores e parece que a pessoa tem prazer quando o aluno não entende, sabe? Então fica falando difícil, fica usando palavras que são super intelectuais e tudo mais, e acaba afastando um pouquinho, né, das questões que são essenciais das pessoas que realmente precisam ouvir essas coisas, né? Então foi um pequeno desabafo aqui. É só para dizer que é um grande prazer, né, que a gente possa ter espaços desse tipo para falar sobre essas questões. Então, obrigado mais uma vez, pessoal. Para nós foi uma honra, Edu, estar te recebendo. A maioria de nós aqui, você deve ter percebido, tem idade para ser seus pais, né? Então, a gente fica muito feliz de ver um jovem como você, né, já no seu segundo livro, cheio de projetos, com uma fala madura, consciente, filosófica, espiritualizada, enfim. Então, isso faz com que a gente continue acreditando na humanidade e vamos atrás de descobrir o símbolo secreto. Não é? Gente, Edu, mais uma vez, muito obrigado. Todos vocês que estiveram junto conosco, muitíssimo obrigado. Um bom final de feriado para vocês. Edu, você tem convite eterno, tá? Quando
quiser voltar para um bate-papo, quando quiser fazer uma vibração ou entrar só para assistir uma egrégora, será sempre uma honra te receber. Agradeço, estarei aqui mais vezes, com certeza. Valeu, campeão. Tchau, Gente, gente. Obrigada, Edu. Boa noite para todos. Boa noite para Boa Tchau, noite. pessoal. Boa noite. Obrigada, Edu. Obrigada, Inês. Tchau. Boa noite. Obrigada, Edu. Parabéns. Lindo exemplo você. Muito obrigada. Obrigado, tchau, gente. tchau, gente. Edu, Boa parabéns. noite. Boa noite.